Bem, irmãos, a paz do Senhor, que prazer, que alegria estar sempre aqui juntos para nós ministrarmos sempre aqui, na medida do possível, as nossas lições referentes à Escola Bíblica Dominical. Sou o pastor Moisés Câmara e, portanto, desejo a todos uma boa lição, uma boa aprendizagem, uma boa retenção dos conteúdos que aqui, por misericórdia de Deus, né, já que vamos falar aí na misericórdia dele, tenho certeza absoluta que os irmãos serão ajudados pelo Espírito Santo do Senhor, porque Ele está aí para nos ajudar, está em nós para nos ajudar, para que possamos reter o máximo possível acerca de conhecimentos com referência à palavra do Senhor. Então, todos vocês são bem-vindos, pastores, obreiros, líderes, superintendentes de escola dominical, alunos, enfim, todos aqueles irmãos que têm um interesse cada vez maior para aprenderem cada vez mais a palavra do Senhor. Então vamos à nossa lição de hoje, a lição que será ministrada no próximo dia 22 de outubro, lição número 4, que será ministrada no dia 22 de outubro, próximo domingo. E o assunto é este aí, salvação, o amor e a misericórdia de Deus. Salvação, o amor e a misericórdia de Deus. Então vamos adiante. O nosso textuário, amados, diz o seguinte, está com base em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10, e assim expressa o texto: Vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então foi a misericórdia do Senhor que nos alcançou, que nos recebeu. Antes não éramos povo de Deus, não era gente de Deus, porém, devido a esta misericórdia que nos alcançou, foi uma bênção em nossa vida, portanto, nós alcançamos esta misericórdia, claro, por graça, primeiramente de Deus e através de seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Saindo aqui do textuário, vamos à nossa verdade prática, que diz o seguinte: a partir de seu amor misericordioso, aprove a Deus enviar seu Filho para morrer em lugar da humanidade. Então tudo foi graças primeiramente à misericórdia do Senhor, que Deus escolheu, Deus foi algo de Deus, né? Ele aprove, aqui a lição diz, aqui nossa verdade prática, aprove a Deus enviar seu Filho para morrer em lugar da humanidade, a humanidade que estava perdida a partir do momento em que o homem resolveu por livre e espontânea vontade abdicar, né, desta graça de Deus, né, preferindo ali ceder ao pecado. Foi o que aconteceu. Então, graças à misericórdia de Deus, que a humanidade pode ser e foi resgatada desde que o pecador arrependa-se, confesse seus pecados, abandone o pecado e aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. A leitura bíblica em classe, amados, está com base em uma epístola, a primeira epístola de João, né? João escreveu 3 epístolas, um evangelho e também o Apocalipse. 1 João capítulo 4, versículos 13 a 19, vamos à leitura. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. João foi discípulo do Senhor Jesus Cristo, pôde bem testemunhar, foi testemunha in loco de tudo o que Jesus fez e ensinou. Verso 15, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Muito claro o texto aqui nesse aspecto. Verso 17, nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Prossigamos. Verso 18, no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor aqui no sentido de medo, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Claro que não está falando de não temer a Deus, não é nesse sentido. O que teme não é perfeito em amor. Prossigamos. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Aqui está agora João se referindo ao amar a Deus, amar a Cristo. Nós o amamos, por quê? Porque ele primeiro nos amou, ele nos amou primeiro, conforme o texto.
Vamos ao nosso objetivo geral. Nosso objetivo geral é esse aqui: mostrar que a salvação é resultado do amor misericordioso de Deus. Se não fosse a misericórdia, claro, o amor primeiro, né, o amor misericordioso, não alcançaríamos esta salvação através de Cristo. Mas foi o amor de Deus que levou o seu próprio Filho a morrer pela humanidade. Saindo desse objetivo geral, vamos aos 3 objetivos específicos. O primeiro objetivo específico é apresentar o maravilhoso amor de Deus. O segundo, explicar a misericórdia de Deus no plano da salvação. E terceiro, analisar o amor, a bondade e a compaixão na vida do salvo. Muito importante esses 3 objetivos específicos: apresentar, explicar e analisar. Para isso, para que possamos atingir esses objetivos específicos, vamos seguir a este sumário que ora apresenta aos amados. Primeiramente, uma introdução. Teremos 3 tópicos. O primeiro, o maravilhoso amor de Deus, é o nosso primeiro tópico. Segundo tópico, um Deus misericordioso. E terceiro, amor, bondade e compaixão na vida do salvo. Amor, bondade e compaixão na vida do salvo. Concluindo, lógico, fecharemos com uma breve conclusão. Vamos ao nosso primeiro ponto aqui, que eu chamo de introdução. Então, na introdução, coloquei aqui o resultado da íntima compaixão divina. Então, tudo o que aconteceu, a questão de Deus resgatar o homem para si, tudo foi fruto da íntima compaixão divina. Deus teria razão de poupar o ser humano da condenação eterna? Será que Deus teria essa razão de poupar, né, o ser humano da condenação eterna, este ser humano que o desagradou, ou este ser humano que fraquejou, que o desobedeceu? Será que Deus teria razão de poupar o ser humano? Não é? Penso que não, mas foi graças à sua íntima compaixão, o seu amor, que ele coloca o seu plano que já estava concebido antes das coisas serem criadas. Deus já tinha o plano da salvação. O Cordeiro de Deus, na mente de Deus, devido à sua presciência, já estava morto, né? Muito bem. E aliás, realmente, se nós olharmos assim pelo prisma humano, olhando do lado da razão, Deus não teria razão nenhuma de ser complacente com o ser humano, né? E afinal, ele advertiu o homem. Ele advertiu o homem para o homem não comer do fruto proibido. Infelizmente, ambos fracassaram. Adão, Eva, primeiro e depois o homem. Muito bem. Agora, o que Deus fez, o plano de Deus, o resgate deste homem, foi algo que frustrou realmente os desígnios ou os planos de Satanás. Satanás foi contrariado, né, com este plano da salvação. Então, o que Deus fez poupando este homem, né, porque esse homem, há escapatória para o ser humano. Deus não deixou Adão ali a esmo, mas Deus saiu ao encontro de Adão. Satanás queria que Deus abandonasse o homem, né? Que Deus afastasse o homem, banisse o homem da sua presença, e assim o homem estaria eternamente perdido, não é? Afastado do plano divino. Porém, Deus, com Gênesis 3:15, quando ele promete enviar a semente da mulher, ali ele frustra os planos de Satanás. Muito bem, a lição bíblica considera: a salvação é obra do imenso amor de Deus e de sua maravilhosa misericórdia. Então é isto, a salvação foi o plano de Deus colocado em prática, não é? Satanás não sabia disso, porque Satanás não é presciente, somente Deus é presciente. Bem, agora tudo isso custou o preço de um amor, ou o preço desse amor, né? A salvação custou o preço desse amor, coloquei aqui. Muito bem, então Deus amou este ser decaído, e foi um amor assim ao custo de um alto valor. Um alto valor foi necessário, né, para que o homem pudesse voltar ao convívio. O homem está em paz com Deus. E esse preço foi tão alto que somente uma pessoa tinha condições de pagar o nosso resgate, somente um. E Deus fez o que ninguém com certeza teria coragem de fazer. Qual é a pessoa em sã consciência que daria o seu filho, né, hoje? Seria que você trocaria o seu filho pela vida de um marginal? Né? Tenho certeza que não. Você não daria o seu filho para salvar um delinquente, uma pessoa. E Deus?
Imagine Deus agora dar o seu próprio filho para morrer pela humanidade inteira, essa humanidade que quis afastar-se de Deus, esta humanidade que escolheu pecar, que escolheu não obedecer ao Senhor. Então somente um amor que não é possível nós definirmos, este tão imenso amor de Deus, nós veremos isso aqui à frente com mais clareza, com mais evidência. Então custou um alto preço. A lição bíblica expõe o seguinte: essa obra só foi possível porque o Pai amou tanta a humanidade a ponto de dar o seu próprio filho para morrer no lugar dela. No lugar dela quem? Da humanidade perdida. Então custa um alto preço a salvação do ser humano. O efeito da outorga do perdão, né? Então Deus perdoou, claro, a ofensa desse homem perdido, mas alguém teria que pagar o preço, né? Ou seja, o homem agora é reconduzido ao status de filho adotivo de filho, ao status de filho adotado por Deus. Antes estava banido, estava longe, mas através da salvação dada pelo próprio Filho de Deus, quando ele morre ali na cruz do Calvário, esta outorga do perdão foi alcançada. Então todo pecador hoje arrependido que busca a misericórdia do Senhor, que busca o perdão de Deus, ele é plenamente alcançável. Por quê? Por causa da graça de Deus movida por seu amor. A lição bíblica expressa, antes aqui, a lição bíblica expressa, assim por intermédio de sua misericórdia, por intermédio da sua misericórdia, Deus concedeu perdão ao pecador, fazendo deste seu filho por adoção, dando-lhe uma vida em abundância. Então as pessoas hoje, todo ser humano, ele é considerado filho de Deus, não no sentido especial só Jesus Cristo, né? O filho de Deus, mas no sentido geral, o ser humano hoje, ele pode se considerar um filho de Deus desde que ele atenda a seguinte condição: aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E assim ele terá vida plena, vida abundância. Claro que Deus quer que nós sejamos obedientes. E o ponto central aqui da nossa introdução está aqui na lição bíblica, menciona: a salvação é resultado do amor e da misericórdia de Deus. Então a salvação é resultado do amor e da misericórdia de Deus. Vamos ao nosso primeiro tópico. Nesse primeiro tópico nós vamos falar sobre o maravilhoso amor de Deus. O maravilhoso amor de Deus. Nós teremos 3 subtópicos. O primeiro é Deus é amor. O segundo, o amor que não se pode conter. E terceiro, a certeza do amor de Deus. A certeza do amor de Deus. Vamos ao nosso primeiro subtópico, né? Então, maravilhoso amor de Deus. Veremos agora, Deus é amor. Quantas e quantas vezes você já leu, até quase que diariamente, essa frase, né? Deus é amor, muito citada, todos nós sabemos. Agora, o interessante, que o amor de Deus é um amor desmedido, ou seja, um amor ilimitado, um amor incontável, um amor descomunal, um amor grandioso. Não tem como a gente dimensionar, avaliar, dar uma nota para esse amor de Deus, porque seria nota máxima. E qual é a infinitude dos números, né? Então não tem como nós avaliarmos, mas pelo menos pela Bíblia, se nós usarmos aqui João 3,16, creio que dá para você entender a dimensão do amor de Deus. Então vamos, um amor desmedido. Muito bem. É possível sim o homem poder, claro, a ciência tem se desenvolvido, a ciência, né, astronômica, a NASA tem se desenvolvido bastante. Temos hoje fotos e imagens aí a seu dispor na internet, o homem explorando através de satélites, enfim, de tantas coisas, outros planetas, né, quem sabe até outras galáxias. Mas você sabia que o homem, apesar do homem ele medir a distância, saber, é possível ser medida a distância do Sol até a Terra, porque a ciência se desenvolveu, né? Mas não há possibilidade alguma de o homem, o maior número de cientistas, se todos os cientistas da NASA pudessem parar um pouco para dimensionar ou dizer qual o tamanho do amor de Deus, isso seria improvável, impossível, né? Então não tem como dimensionar ou definir com exatidão o tamanho do amor divino com o pecador. Não seria possível, ainda que todos os pastores, teólogos pudessem avaliar, né, este amor de Deus, dimensionar, melhor dizendo, não seria possível. Alguém até já disse,
Veja bem que essa frase é importante. Encontrei essa frase, achei bem oportuna para a gente colocar. Se você quiser anotar, basta você dar uma paradinha depois no vídeo e anotar. Diz assim, uma tentativa aqui, pelo menos para ilustrar esse amor de Deus. Então alguém escreveu, diz assim, se o mar fosse tinta e o céu fosse papel, se cada árvore fosse transformada em pincel, tudo seria tão pouco para descrever o grande amor de Deus. Só para ilustrar, tá bem? Só para você ver como é grande este amor. A lição bíblica afirma nesse ponto, se é difícil dimensionar o amor da mãe pelos filhos, imagine o amor de Deus que é mais profundo e incomensurável. Você pode ler depois Isaías 49, verso 15. Amor demonstrado na época de Osés. Você já sabe que o profeta Osés foi um profeta que profetizou ali nas 10 tribos, né? Mensagem dirigida especialmente ali às 10 tribos, e ele profetizou mais ou menos ali 50 ou 60 anos antes do cativeiro para a Síria. E no contexto em que viveu o profeta Osés, foi um contexto sombrio, não é? Onde nós sabemos disso, lendo a Bíblia, onde reis e sacerdotes estavam ali, eram até em conluio com assassinatos, né? Então reis e sacerdotes eram assassinos e libertinos. E inclusive sacerdotes idólatras estavam ali em Israel, e esses sacerdotes desviaram o povo do culto a Jeová. Então o povo israelita, começou a imitar ali os costumes do povo cananeu. Então foi um período de devassidão, de vileza moral. O povo estava afastado de Deus. Por quê? Porque estavam adotando outros cultos. Então para Deus isso era adultério espiritual. Isso era prostituição espiritual. E o tema do livro de Osés é o seguinte: Israel, a esposa infiel, abandona seu esposo compassivo que a acolhe novamente. Interessante é que Deus manda que o profeta agora, esse profeta, case-se com a mulher de prostituições. E ali aquela mulher que casou-se com Osés o traiu, e Osés vai ali atrás dela. Por que Osés foi atrás dela? Porque ali era uma figura do amor de Deus. Quem tinha sido infiel para com Deus foi a nação de Israel. E Deus vai atrás como esposo, querendo essa mulher de volta, né? Dessa forma. Então, eu estou citando aqui porque a lição bíblica cita o profeta Osés nesse contexto aí, falando sobre Deus é amor. A lição bíblica informa, nesse sentido, Deus usou o profeta Osés para demonstrar o verdadeiro amor pelo povo, ainda que os israelitas se apresentassem indiferentes a esse amor, conforme Osés capítulo 11, versículos de 1 a 4, eu vou ler esse texto agora. Tudo para mostrar o quê? O amor de Deus. Deus via a nação distante dele, a nação que traíra, né? Como se uma esposa tivesse traído o marido. E Israel estava em adultério espiritual, mas o amor de Deus foi tão grande que Deus procurou essa nação, tratar com essa nação. Olha o que está contido aqui, o que está no texto de Osés, capítulo 11, versículo de 1 a 4. O texto diz, quando Israel era menino, eu o amei. Israel quem? Aqui é a nação de Israel. E do Egito chamei o meu filho. Interessante que aqui cumpre-se na vida do Senhor Jesus. Do Egito chamei o meu filho, é Osés, capítulo 11, versículo 1. Verso 2, mas quanto mais eu o chamava, mais ele se afastava de mim. Eles ofereceram sacrifício aos balins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Isso aqui era o quadro sombrio da nação de Israel, traindo, né, a Deus. Mas fui eu quem ensinou a Efraim a andar, como se Deus fosse o pai, lógico que Deus era o pai, ensinando uma criança, Efraim, a dar seus primeiros passos. Tomando-o nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Verso 4, eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor, tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Então, aqui é o que? O amor de Deus expresso aqui no contexto da vida do profeta Osés, naquele momento sombrio da história de Israel. Muito bem. Amar espelha a natureza de Deus. Amar reflete ou espelha a natureza de Deus, com certeza, né? Então, quando fala aqui amar espelha, podemos dizer que o amor reflete, né? O amor retrata, o amor representa Deus. Muito bem. Se nós estudarmos, se você estudar um pouco sobre a vida dos deuses, claro que isso aí não é nenhum estímulo para nós, mas se por acaso você de repente quiser estudar, você vai ver que esses deuses cananeus eram deuses coléricos, deuses que até admitiam sacrifícios humanos, né?
em seus rituais. Então eram deuses que na verdade não amavam o ser humano, mas eram mais deuses assim, apesar de não serem deuses, porque tudo é fruto da mente do homem. Mas esses deuses cananeus que Israel, nesse quadro sombrio, adorava, eram deuses coléricos, eram deuses que exigiam até sacrifício, né, de crianças, como Moloque, aquele culto lá que havia entre os moabitas. Então veja, Israel deixou de cultuar o verdadeiro Deus para cultuar essas coisas aqui. Não chamo nem de Deus, chamo de coisas que, porque são coisas da mente do homem. Porque Deus só existe um verdadeiro, que é o Deus Jeová, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. A lição bíblica nesse ponto ainda diz: ora, amar reflete a natureza do próprio Deus, pois ele é amor. E 1 João 4, 8, 1 João capítulo 4, versículo 8 e 16, esses textos aqui eu vou ler. Não é? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Assim conhecemos o amor de Deus, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. É muito fácil, amados, nós amarmos aquelas pessoas que nos amam, né? É muito fácil a gente amar nossos irmãos, aquelas pessoas que a gente julga perfeitas, né? Mas tem irmãos da nossa igreja que precisam ser amados. Conheço o caso de uma irmã aqui em Natal que estamos procurando ajudá-la, mas muitos irmãos não compreendem. Pastor, você não sabe com quem está mexendo, aquela menina é perigosa, aquela menina já fez isso, já fez aquilo. Mas amados, é uma chance que Deus nos dá para nós amarmos a pessoa. Imagine se Deus só amasse os bonzinhos. Imagine se Deus só fizesse chover na horta, na agricultura daquele homem que tema a Deus. Não é? Mas Deus não faz isso, Deus não faz acepção nesse caso. Ele manda a chuva para irrigar a planta do ímpio e também a horta do abençoado irmão. Então Deus não discrimina nesse sentido. Então nós, como servos do Senhor, nós temos desafios à frente. Temos desafios, precisamos amar os nossos irmãos como eles são. Precisamos amar nossos irmãos. Amar, pode dizer até que é um risco, né? Pastor, você está correndo risco. Essa pessoa, inclusive, já temos ajudado, vem aqui na minha casa, não é? A gente conversa, já dormiu na minha casa, já almoçou na minha casa, ajuda aqui a minha esposa às vezes, tem seus problemas, suas limitações? Tem, mas a gente precisa amá-la e ajudá-la e ampará-la. Então é muito fácil se pregar sobre amor no púlpito, é muito fácil dizer eu amo fulano, mas eu quero ver, meu irmão, na prática. Então, ame, porque você amando as pessoas, mesmo aquela que você acha que não vale a pena amar, se você amar, você estará dando um amplo testemunho de que você é um autêntico servo do Senhor. Somente para ilustrar essa parte aqui. Então, amar espelha a natureza de Deus. Ainda, capacitados para amar. Sabe que todo ser humano ele é capaz de amar? Todo ser humano foi capaz de amar, é capaz de amar, né? E é muito bom nós sabermos que Deus nos ama, é muito bom. Agora, estamos dispostos a amarmos a todos os nossos irmãos, né? Estamos dispostos a amar? A lição bíblica assim opina sobre esse ponto aqui, capacitado para amar. Opina o seguinte: sendo o Pai a própria essência do amor, nós, seus filhos, somos apenas dotados por Ele com a capacidade de amar, conforme 1 João 4,19. Mas eu gostaria de ler, não esses textos aqui, mas ler os versículos 18, 20 e 21 de 1 João. Vamos ler esse texto? Eu achei ele mais adequado para este ponto aqui. No amor não há temor, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Sabe aquelas pessoas que dizem, pastor, se eu tenho cuidado, aquela irmã é perigosa, aquela irmã é assim. O texto diz, ó, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, imagine só se Jesus fosse, como eu já disse, a morrer só pelos bonzinhos, né? Não ia morrer por ninguém, porque toda alma transgrediu, né? Todos se extraviaram. E ainda diz o versículo 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A gente só é um pecador porque Ele nos amou primeiro. Nós só amamos a Deus também porque Ele nos amou primeiro. Ele quem? O nosso Deus. Verso 20, se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, né? Aqui diz, se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Sabia disso? Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Tá? Infelizmente, existem crentes, não sei entender como, que odeia seu irmão. Essa pessoa está em trevas, essa pessoa não pode dizer que crê em Deus. Por quê? Porque se a pessoa que ele está vendo, essa pessoa
está vendo esta pessoa e não ama, como ele pode dizer que ama a Deus se não vê Deus? Né? Então é uma grande contradição. E o verso 21 diz, ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também seu irmão. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então, meu irmão, ame mais para você também ser amado. Agora não ame só as pessoas que lhe amam, ame também aquelas pessoas que lhe aborrecem. Ore pelo menos por elas, né? Aliás, Jesus ensinou, né? Orai pelos que vos maltratam, pelos que vos perseguem e bendizer os que vos maldizem. Muito bem. Então, um líder, um pastor que não está disposto a amar, não deveria nem sequer estar à frente de uma congregação, né? Deveria ser deposto, né? Um pastor que não está disposto a amar deveria ser disposto do posto que ocupa, né? Porque é muito fácil, amados, nós pregarmos sobre a parábola do bom samaritano, é muito fácil, né? A gente conta aquela parábola, gosta de contar, não é? A gente até vê assim, né, a questão ali do desdém do sacerdote, do levita, a gente recrimina, como é que pode, né? Pessoa religiosa e tal. A gente procura ali ovacionar o bom samaritano, mas pouca gente quer agir como o bom samaritano. Veja que o bom samaritano correu risco. Na hora que o bom samaritano saiu da sua mula ali, do seu cavalo, do seu transporte, e ali ele desce ali e ajuda aquele homem que estava ali semi-morto, ele também correu risco. Ele deu as costas para, talvez, quem sabe ali, os mesmos assaltantes estavam ali à espreita para pegar o próximo, né? Para pegar o próximo. Então ele correu risco quando deu atenção ao homem. Então, amar, meus amados, nós corremos risco até de estragar a nossa reputação. Pastor, você não sabe com quem o senhor está lidando, aquela pessoa, olha, é assim, é assado e tal, né? Mas assumimos o risco. Jesus nos assumiu esse risco, né? Não morreu na cruz? Pois é, Jesus não morreu pelos bonzinhos. Ele disse que os bons não precisam de médico, e sim os doentes. Então, estamos procurando ajudar também as pessoas. Procure também ajudar as pessoas que são muitas vezes recriminadas na igreja, alguns até impedidas de entrar na igreja, né? Porque, olha, experimente amar a pessoa, e você verá que ela vai lhe retribuir. Isso acontece até com os animais. Se você chutar um cachorro, ele é capaz de lhe morder. Mas se você chegar, fizer ali um carinho, passar a mão na cabeça dele, você vai começar a ganhar a confiança daquele animal. Então, as pessoas é do mesmo jeito. Se você tratar mal uma pessoa, certamente a pessoa vai lhe retribuir, não tem como. Jesus disse, com a mesma medida que medidos, também vos medirão a vós. Tá? Com a mesma medida que julgardes, da mesma forma que julgardes, também vos hão de medir, de julgar. Então, agora se você der amor, as pessoas vão lhe dar amor também. Agora se você só semear ódio, é aquela questão, né? A gente só retira, só colhe o que planta. Se você plantar amor, vai recolher amor e consideração das pessoas. Bem, meus amados, então, capacitados para amar. Então, o texto está aqui, né? Muito bom. Agora, você sabe qual foi a maior evidência do amor divino? Lógico que você sabe. Você é aluno, você é estudante da palavra do Senhor, né? Qual foi a maior evidência, ou seja, a maior prova, a maior confirmação, a maior comprovação do amor de Deus, né? Não foi Deus abrir o mar vermelho, não foi. Pastor, mas ali foi um grande milagre. Foi, mas não foi a maior demonstração de amor. Não é? Não foi também Deus ter poupado a cidade de Nínive. Né? Lembra que Jonas foi enviado para Nínive, e ali cerca de 120 mil ninivitas se convertem, arrependem-se. Mas não foi ali a maior demonstração de amor também. Também não foi Jesus ter multiplicado pães e peixes para saciar uma multidão faminta. Essa também não foi. Foi algo ali maravilhoso, mas também não foi a maior demonstração de amor. A lição bíblica comunica o seguinte: assim a maior demonstração do amor de Deus pelo mundo foi quando ele entregou vicariamente o seu amado Filho, não é? Conforme Romanos 5, verso 8, 2 Coríntios 5, 14, Gálatas 2 e 20. Eu vou ler Romanos 5, 8. O texto diz, mas Deus demonstra seu amor por nós. Deus demonstra, Deus evidencia seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Olha aqui as pessoas ruins aqui, arroladas. Pecadores. Então Jesus não morreu pelos bonzinhos. Ele diz que os bons não precisam de médico, e sim os doentes. Então Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, isto é, quando éramos ainda transgressores, desobedientes a Deus. Continua o texto. Logo, o objeto desse amor vai muito além da criação, pois tem na humanidade seu valor monumental, conforme João 3,16, aquele texto que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. O segundo subtópico diz, um amor que não se pode conter. Um amor que não se pode conter. E aí veremos isto aqui, a criação do homem e da mulher. Então, Deus amou o ser humano a partir do momento em que pensou em formar ali no Éden, né, o homem, né, Adão, e posteriormente formou Eva de uma costela. Então, Deus amou este ser humano a partir do momento em que ele criou este homem. E interessante dizer aqui que nós não somos frutos da evolução, né, como muitos aí estão ensinando nas escolas, mas sim nós somos frutos da obra criadora divina, né, do nosso Senhor, nosso Deus. A lição bíblica assim descreve, Deus sempre amou o ser humano. A criação do homem e da mulher por si mesma é a prova desse amor divino. Então, este amor divino, quando viu o homem, quando Deus projetou na sua mente criar o homem, foi a ação de Deus, foi, digamos ali, a misericórdia, o amor de Deus já agindo para criar o ser humano e ali conviver com aquele ser humano. O texto diz assim, Gênesis 1, 26, 27. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine, veja Deus dando domínio ao homem aqui, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais. E o que mais? E de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus não criou aí o homossexual. Deus criou o homem e a mulher. Né? Para quê? Para que ambos se casem, procriem, tenham filhos, sejam felizes. Então Deus criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Foi uma decisão divina Deus criar o homem. Deus criou o homem. Então, Deus não se conteve. Deus quis criar o homem com seu poder criador. Ele cria este homem, coloca seu espírito neste homem, forma este homem. E este homem, infelizmente, desobedece ao Criador. Prossigamos. O absoluto amor divino pela humanidade. Então, nós muitas vezes, amados, nós impomos condições para nós amarmos as pessoas. Nós, seres humanos, nós às vezes impomos condições, até para amar alguns irmãos da igreja, a gente quer impor condições. Mas Deus não impôs condições. Né? Então, este amor de Deus foi um amor, conforme eu coloquei aqui, absoluto amor, né? Isto é um amor amplo, um amor irrestrito, um amor abrangente, um amor infinito, um amor pleno, foi um amor largo. E a lição bíblica profere assim, nesse aspecto o amor de Deus pela humanidade é incondicional. Ou seja, não há nada que o ser humano possa fazê-lo para aumentar ou diminuí-lo. Este amor. 3,9 e 1 Timóteo 12,4. Agora, será que eu posso fazer algo para que o Senhor me ame mais e mais? Será que eu posso? Será que eu posso, você, fazer algo para que Deus nos ame mais e mais? Se nós usarmos aqui, claro, a palavra do Senhor, creio que há fundamentação bíblica para confirmar o que eu perguntei. Eu perguntei se eu posso fazer algo para que o Senhor me ame mais ainda. Será que eu posso? Você pode fazer algo para Deus lhe amar mais ainda? Então, para isso, eu preciso ler um texto que está em Êxodo capítulo... vamos ler aqui Provérbios 8, 17. Mas vamos ler primeiro o Êxodo, capítulo 20, versículo 6. Êxodo 26 diz assim, mas trato com bondade, aqui é Deus falando. Êxodo 20, verso 6. Lembre-se que aqui estou respondendo a pergunta que eu fiz. Será que eu posso fazer algo para que Deus me ame mais? Olha o que diz aqui o Senhor. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. O que é que Deus está dizendo aqui? Se você obedecer os mandamentos do Senhor, Deus vai tratar com bondade, aqui está dizendo, até 1000 gerações àqueles que me amam. Então é possível sim, se o ser humano amar a Deus, Deus vai ser bondoso para com a pessoa. Então, se ele é bondoso, logicamente podemos entender que ele nos amará mais. Claro, se eu não obedecer os mandamentos do Senhor, lógico que o Senhor não tem
nenhum compromisso em abençoar as minhas gerações futuras, não terá. Então, eu posso concordar que eu posso fazer algo para que o Senhor me ame mais ainda, pela luz, a luz da Bíblia. Êxodo 20, verso 6, mostra que se nós obedecermos os mandamentos do Senhor, Ele vai ser bondoso, não só conosco, como as nossas futuras gerações. Mas há outro texto que está em Provérbios 8, 17. Quando Deus diz assim: amo os que me amam. Se a pessoa não amar, Deus também, lógico. E Deus está dizendo: eu amo os que me amam. E quem me procura, me encontra. Então, é procurar Deus. Se você procurar Deus, meu irmão, na oração, claro que Deus vai lhe amar mais, vai lhe ouvir mais e responder mais, lógico. Deus não é injusto deixar de atender as orações daquele irmão que está sempre orando, sempre o buscando, sempre procurando obedecer. Ah, lógico que Deus vai amar muito mais. Você como pai, o filho que lhe obedece. Pronto, um excelente exemplo é o filho. Você tem 2 filhos. Aquele filho que está sempre lhe obedecendo, sempre ali perto de você, lhe ajudando, lhe abençoando, estando com você ali todo o tempo, né? Sai com você, aquela alegria total. E aquele filho que você não faça isso, ele faz. Aquele filho resmungão. Olha, você pode até não dizer para não despertar a hostilidade dos 2 filhos, mas no seu íntimo você pode dizer: eu amo mais esse filho que me obedece. Lógico. E com Deus, será que Deus é diferente? Né? É claro que no plano geral, Deus ama todas as criaturas, todos os seres humanos, mas especialmente quando nós aceitamos Jesus, Ele com certeza vai nos amar mais. E quanto mais eu me achego a Deus, você se achega a Deus, mais Ele vai lhe amar. Isso aí é uma questão de lógica. Bem, amor e justiça. Então tem esse binômio aí na lição, aparece esse termo, né? E Deus, eu coloquei aqui, Deus é amor para que amemos. Então Deus ama para que também nós possamos amar, né? Deus é justo para que sejamos justos, lógico, né? E até é interessante é que muitas pessoas culpam a Deus aí pelos infortúnios, pelas coisas que acontecem com o mundo, né? A questão das fomes, das guerras. Por que acontece tanto isso? Tem pessoas que querem culpar Deus, né? Querem culpar Deus, como se Deus fosse o culpado por tudo que tem acontecido de errado nesse mundo. Mas não é culpa de Deus, né? As pessoas às vezes perguntam: como um Deus de amor permite que haja tantas crianças passando fome aí? Mas a gente sabe que tudo isso aí, resposta à ganância do homem. É a ganância do homem, né? No Brasil, por exemplo, quantas e quantas crianças passando fome, recursos que devem ir para a merenda escolar, esses recursos são desviados, né, para outros, quando vai para o bolso de pessoas, né, prefeitos e etc., não entrar aqui em detalhes, de outras pessoas aí, dos políticos, né, e a merenda escolar, aí ela de péssima, baixa qualidade, que não alimenta as crianças. Por quê? Culpa da ganância das pessoas que estão à frente nessas situações. Deus é culpado por isso? Não. É a questão do livre-arbítrio, né? A lição bíblica exprime: entretanto, há uma tensão entre o amor de Deus e a sua justiça. Como conciliar isso, né? Como conciliar este amor e a sua justiça? Aí tem a rejeição humana e suas consequências. A rejeição humana e suas consequências. Então, amados, a lição bíblica cita o seguinte. Quero ler logo a lição bíblica aqui, o que eles está aqui colocado, depois farei um comentário. Então, a rejeição humana e suas consequências. Então, claro, Deus deu o livre-arbítrio ao homem, e cabe ao homem querer obedecer a Deus ou não, amá-lo ou não, aí é uma questão do livre-arbítrio que Deus deu ao homem, né? Muito bem. Infelizmente, os seres humanos, né, têm rejeitado ou têm lançado fora essa espécie de reconciliação que Deus quer fazer com o homem, né? Então, infelizmente, os seres humanos não acolhem, muitos não acolhem essa chance que Deus está dando aos seres humanos. Então, e é claro que essa rejeição tem suas consequências. A lição bíblica cita: as Escrituras mostram que o ser humano escolhe abandonar esse ato de amor, de modo que o Altíssimo, respeitando o livre-arbítrio do homem, o entrega à sua própria condição. É isso que está acontecendo, esse quadro no Brasil, né? Perpetrado aí pela esquerda, que quer estragar as famílias, colocar no Brasil aqui um clima de degeneração moral, né? A Rede Globo está fazendo isso, que eu chamo sempre de a Globo Lixo, está promovendo. Inclusive, dia 23 vai entrar mais uma novela satânica, né? Para ensinar sobre o homossexualismo, dia 23 de outubro. Não assista, irmão. Aliás, seria bom que os brasileiros, que os católicos e evangélicos fizessem boicotes, né? Não comprassem os produtos oferecidos pela Rede Globo, porque senão o seu dinheiro vai patrocinar
essas coisas que levam as pessoas para o inferno. Essa é a grande verdade. Então, por trás, quem está por trás de tudo isso? Satanás. Quem estava por trás da destruição das crianças lá no Egito? Satanás, perpetrado pelo faraó, mas por trás estava o articulador da maldade, Satanás. Quem quis destruir e mandou matar todas as crianças em Belém e seus arredores? Herodes, né? Mas por trás de Herodes, quem estava? Satanás. No Brasil, quem está tentando destruir? A esquerda, né? E também a Globo Lixo. Não me cesso de contar isso aqui. Então não dê ibope à Rede Globo, porque é maléfica, é satânica. Essa é a grande verdade. Querem destruir as famílias. Não querem construir as famílias, querem destruir as famílias. Essa é uma grande verdade. Muito bem. Então, como os seres humanos não querem aproximar-se de Deus, Deus os entregou a própria condição deles. Romanos 1, 18 a 32 diz assim: porque tendo conhecido, veja como é o quadro do Brasil. Isso aqui é o quadro que está acontecendo no Brasil, né? Tanta proliferação aí de homossexualismo, lesbianismo, libertinagem, depravação moral, né? Pedofilia, zoofilia. Vamos ler o texto? Veja como a Bíblia é um livro atualíssimo. Veja só o que diz a Bíblia. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graça, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Verso 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual. Já que eles não querem se aproximar de Deus, Deus deixou eles. Já que vocês querem isso, pratiquem isso. É como se vocês agora, é como dissesse assim, virem-se. Eu tenho misericórdia para vocês, eu tenho perdão, mas vocês não querem. Então Deus os entregou para que aqueles sentimentos deles, e eles coloquem em ação. É o que está aqui. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo em si. Não é isso que está acontecendo no Brasil? No seu corpo entre si. 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Não é? Hoje é assim, o certo é o errado e o errado é o certo. É isso que eles querem, chamando os crentes homofóbicos, não é? Dizendo que nós somos contra. Não, nós não odiamos os homossexuais, nós amamos a eles como pessoas, mas nós não amamos as atitudes deles, porque contrariam aos ensinos da palavra do Senhor. O verso 25 diz assim: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Verso 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Vejam só agora. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Não é isso que está acontecendo hoje? Mulher casando com mulher, homem casando com homem. Né? Tem até uma atriz da Rede Globo recentemente aí revoltada porque a filha dela gosta de brincar de bonecas. Uma menina, uma criança querendo brincar de boneca e a mãe achando que ela é muito prematura para decidir o que ela quer ser, né? Eu certamente imagino que essa mãe tivesse visto sua filha ou quisesse ali ficar feliz porque sua filha é uma menina, mas gosta de brincar de carrinho, coisa de menina. Agora ela por ser uma criança, uma menina, já querendo ser, pega sua bonequinha, fica brincando de ninar ali a criança, pega seu ferrinho de passando roupa como se fosse ali, porque nela já está o sentimento de mãe, né? Porque Deus colocou isso. Agora veja só uma atriz da Rede Globo querendo ensinar isso, não se conformando já com essa decisão da sua filha, como se ela esperasse crescer para dizer, olha, eu quero ser homem, eu quero ser mulher e tal. Imagine só, é a degradação, amados. A Sodoma de outrora, de há milênios atrás, a Sodoma e Gomorra está na Rede Globo. Essa é a grande verdade. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações sexuais com as mulheres. Veja só. Não é isso que está acontecendo hoje? A novela que vai passar dia 23 de agosto. Vai só ensinar isso aqui. Homem amar homem, né? Casar-se com homem, enfim. Uma completa devassidão moral. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes. Homens com homens e recebam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Se esses não se arrependerem, vão pagar um alto preço. Ainda que não seja aqui na terra, mas diante do tribunal, do juiz do grande trono branco, não escaparão se não se arrependerem. A chance que eles têm é arrepender-se, confessar e abandonar esses pecados.
E a lição bíblica conclui: assim o amor e a justiça de Deus se conciliam. Então, respondendo àquela pergunta lá anterior. Vamos ao nosso terceiro subtópico: a certeza do amor de Deus. Primeiro, o bloqueio para entendermos a graciosidade do amor divino, né? Então, como eu já disse, existe aquela questão do amor por conveniência, né? Onde as pessoas procuram amar outras pessoas por conveniência. Agora, qual é o bloqueio para entendermos a graciosidade do amor divino, né? E aqui nós vamos ler aqui um texto que está em Mateus 5,46. Diz assim: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Aproveitando aqui, infelizmente existe aquele amor por conveniência, né? As pessoas procuram obter alguma vantagem, ser amiga daquela pessoa, amigo de fulano, beltrano, então tem essa ambição, tem este proveito, mas a lição bíblica assim diz, relata: as relações humanas infelizmente implicam trocas, por isso certa dificuldade de compreendermos a gratuidade do amor de Deus. Então fica às vezes difícil as pessoas compreenderem essa graça de Deus, porque acham que Deus é como ser humano, tem que ter barganha e tal, mas não é dessa forma. Não é dessa forma. Nós aqui, muitas vezes, em nossas ambições, nós queremos ter amizade das pessoas, obter a confiança das pessoas, porque eu preciso de alguma vantagem, algum proveito, né? Eu e você, claro, estamos aqui apenas exemplificando. Mas o que pode bloquear essa graça de Deus na vida do pecador é se ele realmente não aproveitar-se dessa graça, apropriar-se dessa graça, achando que Deus é como ser humano, né? Que precisa de barganha, de um proveito. Mas na verdade não é isso. O amor de Deus também é um amor, amados, que não se frustra. O amor de Deus é um amor que não se frustra, né? Deus nunca se frustra quando a pessoa, por exemplo, quando nós erramos, será que Deus diz: poxa vida, eu não esperava isso de fulano, como é que fulano me desobedeceu? Não esperava isso, né? Eu não esperava isso de você, ou você me decepcionou. Será que Deus faz esse tipo de pergunta? Claro que não, né? Agora, nós agimos assim, né? Jesus, por exemplo, quando Pedro traiu Jesus, negou o Senhor Jesus ali, será que Jesus falava: não esperava isso de você, Pedro, você me decepcionou, você viu eu realizar tantos milagres, até ressuscitar a morte, você foi testemunha, e você agora me negou, você não serve para ser meu discípulo, né? Será que Jesus fez isso? De forma alguma, né? Então é um amor, o amor de Deus é um amor que não se frustra, né? A lição bíblica alude o seguinte: pensamos que quando o decepcionamos com nossas atitudes e pecados, ele vira as costas para nós, como faz as pessoas as quais frustramos com as nossas ações, né? Deus não vira as costas para nós quando nós frustramos, né? Deus não faz isso. Porque é um amor que não se frustra, mas é um amor longânimo. Deus sempre está dando a chance ao pecador se arrepender, se converter e procurá-lo. Então é um amor que não se frustra. Mas também é um amor que aceita as nossas debilidades, sabia disso? Deus aceita as nossas debilidades, as nossas fraquezas. Apesar de algumas pessoas não aceitarem a fraqueza daquela irmã ou de outros irmãos, né? Deus não aceita, Deus tem um amor que aceita as nossas debilidades. Às vezes nós não queremos aceitar as debilidades, queremos que todas as pessoas sejam perfeitas. Não aceitamos as fraquezas de outras pessoas, mas Deus não é assim. Deus aceita as nossas fraquezas, as nossas debilidades. E Ele está sempre pronto, né, a nos receber de volta. Então é um Deus que aceita as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, os nossos abatimentos, as nossas prostrações. Ele aceita sempre. E é um Deus que não exige nenhum tipo de penitência da nossa parte, né? Tem muitas pessoas que se autoflagelam tentando obter aí o perdão de Deus, né? Mas Deus não jamais pede para que as pessoas se autoflagelarem. Por quê? Porque o maior sacrifício já foi feito na cruz do Calvário, né? O que é que Deus quer? Ele só quer uma mudança de atitude da nossa parte, ou seja, se converter, né? Arrepender-se, sentir tristeza pelo pecado e não mais procurar comungar com o pecado. Deus quer isso da parte do pecador, que ele reconheça que é falho
e precisa do perdão divino. É isso que Deus quer. Então é um amor que aceita as nossas debilidades, nossas fraquezas. Agora, o pecador tem que confessar e abandonar essas suas faltas. A lição bíblica mostra que, ora, havendo quebrantamento de coração, quando o pecador se quebranta espiritualmente no coração, conforme o Salmo 51, verso 17, Deus perdoa. Então, ora, havendo quebrantamento de coração, Salmo 51, 17, verdadeiro arrependimento, Provérbio 28, 13, né? E atitude de retorno sincero, Deus jamais abandona os seus filhos quando há essa tomada de decisão do pecador. Deixar as coisas para trás, né? Agora caminhar para Deus. Deus jamais abandona os seus filhos, ainda que estes o tenham ofendido, conforme Lucas 15, versos 11 a 32, daquela história lá do filho pródigo. O texto aqui, ele citou Provérbios 28, 3. Vamos ler Provérbios? Diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera. Todo esse texto aqui que eu estou lendo, amados, é na versão, a maioria aqui na versão na NVI, mas também tem no meio da revista atualizada. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, todo pecador que esconde os seus pecados, ele não vai prosperar, ele não vai ser feliz. Mas quem confessa e os abandona encontra o quê? Misericórdia. Em quem? Em Deus. Então, assim ele nos convida a experimentar do seu perdão e a desfrutar do seu amor como filhos muito amados. Prossigamos. O pilar do amor divino. Qual é o pilar do amor divino? Então, o pilar, né? Qual é a base, a sustentação, o alicerce desse amor divino? Né? Você sabe que tudo hoje precisa de uma sustentação. Qual é a pessoa que quer fazer uma casa e não faz o alicerce, né? Dessa casa, né? O fundamento? Quem é desprovido de inteligência, de racionalidade? Ninguém vai querer construir uma casa sobre a areia, né? Muito bem, então onde está a base do amor de Deus? Está aqui. A lição bíblica menciona o seguinte: isso tudo acontece porque o amor do Altíssimo não se baseia no ser humano, objeto de seu amor, mas nele mesmo. De acordo com Deuteronômio, capítulo 7, 6 e 7. A fonte inesgotável de um amor. Vamos ler esses textos? Diz assim: pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu. Veja só, Deus os escolheu, aquele povo, dentre todos os povos da face da terra, para ser seu povo, o seu tesouro pessoal. Então foi Deus, foi o amor de Deus. Não foi que Israel era uma nação forte e Deus escolheu assim por escolher. Claro, foi o seu amor que escolheu. Não foram os méritos de Israel, não foram os méritos de Abraão que Deus olhou para Abraão e disse: eu gosto desse cara aqui, eu quero ele. Não, não foi assim, tá certo? Mas foi uma decisão do próprio Deus em formar um povo, né? Depois uma nação, uma família, um povo, uma tribo, uma nação, e aí veio o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Continuando. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem escolheu por serem mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. É verdade. Até hoje Israel é a menor nação ali no meio de tantas nações árabes, ali está Israel, não é? Aquela nação poderosa, belicamente também, economicamente também. E o outro texto diz: mas foi porque o Senhor os amou. Então aqui está o amor. Por que Deus escolheu o amor? Escolheu Israel. Perdão. Foi o seu amor. O texto diz: mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Em suma, tudo foi amor de Deus. O amor de Deus que tirou a nação Israel daquela opressão no Egito. Bem, amados, aqui nós vamos ler uma síntese do tópico primeiro. A salvação é a maior prova do amor e da misericórdia de Deus por nós. Então a salvação é a maior prova do amor e da misericórdia de Deus por nós. Aqui está, a salvação. Saindo daqui, vamos para o nosso segundo tópico. Este tópico, nós teremos 3 subtópicos. Primeiro tópico, um Deus misericordioso. Primeiro subtópico, o que é misericórdia? Segundo, o Pai da misericórdia. E terceiro, a misericórdia com o pecador. Ok? Vamos lá. Vamos ao nosso primeiro subtópico. O que é misericórdia, né? E aqui
A definição. A lição bíblica conceitua. É a fidelidade de Deus mediante a aliança de amor estabelecida com a humanidade. Então, é a fidelidade de Deus mediante a aliança de amor estabelecida com a humanidade. O Salmo 89, verso 28, e inclusive apesar da infidelidade do povo, né? Então Deus, a fidelidade de Deus é mediante a aliança do amor estabelecido com a humanidade, apesar da infidelidade do mundo, né? Ou do povo. O Salmo 89, verso 28 diz assim: manterei o meu amor por ele para sempre, e a minha aliança com ele jamais se quebrará. Então Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de amor, é um Deus que tem o seu amor e o seu amor dura para sempre. Então, tem um texto aqui, se você quiser anotar, que mostra que Deus não entra em contradição. Deus não entra em contradição. Né? Salmo 145, verso 13. Diz assim: o teu reino é reino eterno e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Então isso aqui revela o quê? A fidelidade de Deus. Então, o que é misericórdia? É a fidelidade de Deus mediante uma aliança de amor estabelecida com a humanidade, ainda que esta humanidade esteja em desobediência para com o Senhor. Também sobre o que é misericórdia, é algo que não é merecido. Então a misericórdia não é merecida. Nossos méritos, não temos mérito nenhum diante de Deus para nós sermos alvo da misericórdia ou da mercê do Senhor. Então é algo que não é merecido. Por exemplo, um atleta que treina, um atleta que se esforça, um atleta que abdica de muitas horas digamos assim, de descanso em prol assim como fosse um lazer, mas ele reverte esse tempo que ele tem para treinar, é uma pessoa que merece ser vencedora, né? Porque ele se esforçou, né? Agora, nós não somos dignos de recebermos a misericórdia divina. Ainda que nós procuremos, nós não somos dignos de termos a misericórdia divina na nossa vida. A lição bíblica comunica: por conseguinte, a misericórdia do Pai torna-se favor imerecido para com o pecador, que merecia condenação eterna, a fim de livrá-lo tanto da morte física quanto da espiritual, conforme Lamentações capítulo 3, versículo 22. Então, é algo imerecível. Lamentações 3:22 é aquele texto que diz: a benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim. Então, não tem fim a misericórdia do Senhor, apesar de nós não sermos dignos. Agora, a misericórdia de Deus, elas são múltiplas. São múltiplas a misericórdia do Senhor. Então eu coloquei aqui a multiplicidade das misericórdias, né? Ou seja, a misericórdia de Deus, elas são a fartura de misericórdia, há copiosas misericórdias, né? Há uma superabundância de misericórdia. Então a misericórdia de Deus, ela não cessa, ela não se acaba, ela não depende assim, de estação, né? Está frio ou está quente, para ocorrer, né? Faça chuva ou sol, a misericórdia de Deus está agindo aí, né? Por exemplo, quantas vezes você já falhou, né? Quantas vezes você já falhou? Muitas vezes, eu já falhei muitas, você já falhou muitas vezes, e Deus lhe abandonou? Claro que não, né? Deus tem aplicado a sua misericórdia. Lógico, quando você desobedece, você se arrepende e Deus vem e renova as suas forças, né? A lição bíblica corrobora: quão permeadas de misericórdia são as obras de Deus, conforme o Salmo 145, verso 9, é aquele salmo que diz: o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. A misericórdia do Senhor estão sobre as suas obras. Saindo desse ponto, apenas esses 3 itens, vamos ao segundo: o Pai da misericórdia, né? O Pai. Então vemos aqui o progenitor da misericórdia, ou o genitor, o criador, né, da misericórdia. Então ninguém entende de misericórdia mais do que Deus. Deus é especialista em misericórdia, né? Eu sei que ninguém, né, exerce mais misericórdia do que ele, ninguém nunca, jamais terá mais misericórdia do que Deus, né? A gente sabe que, falando sobre pai ou progenitor, todo invento tem o seu criador, né? Tem o seu criador, e Deus é o criador também das misericórdias, o criador das misericórdias. A lição bíblica comprova: a Bíblia afirma que Deus é o Pai da misericórdia, conforme 2 Coríntios 1, verso 3,
vou ler esse texto. É aquele texto que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Então Deus é o Supremo, não há ninguém em todo o universo que tenha tanta misericórdia e que tenha exercido tanta misericórdia quanto o Senhor. Todos os dias Deus age com misericórdia. Todos os dias Ele está agindo. Agora, o retardamento da fúria divina, né? Então, Deus, a Bíblia diz que Deus é um Deus que ira-se em todos os momentos, claro, essa ira é uma ira santa, não é essa ira como nós seres humanos, né? Aquela ira movida pela cólera, muitas vezes pessoal, mas Deus, ele ira-se com o pecador, na questão quando o pecador transgride, e aquele pecador que não quer saber de Deus, né? Do seu perdão, né? Deus, ele ira-se por causa da sua santidade também, né? Porque todo pecado é contra a santidade de Deus. Então, mas Deus é um Deus assim que ele tem um retardamento na sua fúria. Imagine se todo pecador que pecasse, Deus fulminasse a pessoa, né? A alma que pecasse morrerá. Imagine se Deus levasse isso aí bem na prática, né? Diária. Quantas e quantas pessoas estariam mortas. Então, eu creio que toda a humanidade estaria dizimada, né? A pessoa pecou, mentiu, roubou, matou, está morta. Imagine só, não teria seres humanos, não era o caso, né? Então, eu coloquei como retardamento da fúria. E fúria, aqui essa palavra talvez para você tenha soado um pouco forte, mas fúria é sinônimo de ira, tá, irmãos? Então, dizer que Deus se ira e de Deus que Deus se fica enfurecido é a mesma coisa, né? Deus ficou colérico, é a mesma coisa de ira, ou Deus com furor, é a mesma coisa, então são sinônimos. Então Deus, agora interessante é que Deus não tem um pavio curto, né? Nós é que às vezes o nosso pavio é curtíssimo e às vezes a gente quer revidar com a mesma moeda, mas Deus não é assim, Deus ele tem um pavio longânimo, né? Aliás, Deus não tem pavio nenhum, só a força de expressão. Então, se Deus tivesse realmente um pavio curto, todas as vezes que nós o desobedecêssemos, ele nos fulminaria. E a lição bíblica reforça o seguinte, ó. Pelo fato de conhecer a estrutura humana, pois ele mesmo a criou, o Altíssimo exerce a sua misericórdia, demorando-se a irar-se, e não nos tratando segundo as nossas iniquidades. E aqui, para consolidar esta frase aqui do autor, ele citou o Salmo 103, versos 8 a 12. Né? É esse texto aqui. Compassivo e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se, ou seja, tardio em ficar colérico, tardio em enfurecer-se, tardio em irar-se. Né? Então o texto diz, compassivo e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados. Imagine se Deus nos tratasse segundo os nossos pecados, as nossas transgressões. Nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Se Deus retribuir segundo as nossas iniquidades, meu irmão, seres humanos, não haveria ser humano aqui nessa terra. Não é? Muito bem. Então Deus conhece, a lição ainda diz, pois Deus conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó, conforme o Salmo 103, verso 14. E ainda lendo o texto, continuando aqui na leitura do texto, o Salmo 103, verso 8 a 12, eu peço perdão aos irmãos, lemos só o versículo 8, 9 e o 10, e vou ler agora o 11, para consubstanciar ainda mais. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, veja só, assim como é distante, amados, imagina a distância daqui para o sol, né? Distante, grandíssima, né? Muito grande a distância. Aí o texto aqui diz, pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua benignidade para com os que o temem. Verso 12. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, tanto ele tem afastado de nós as nossas transgressões. Que maravilha, né? Que Deus conserve-se assim. Claro, né? Isso é uma bênção. Deus não é aquele Deus que retribui na mesma hora assim, o mal, né? Deus não vai nos castigar. Bem que nós merecíamos, né? Mas graças a Deus que no seu amor, na sua misericórdia, ele é compassivo, é longânimo, tardio em irar-se, ou seja, tardio em enfurecer-se, tardio em ficar colérico, né? Deus não.
age como nós, seres humanos. Muito bem. E aqui, prosseguindo, a capacitação de um coração contrito, né? Isto é, a misericórdia divina, quando ela é exercida sobre o pecador, essa misericórdia traz sossego para o pecador, traz tranquilidade para o pecador, acalma o pecador, alivia o pecador. O que? Esta misericórdia do Senhor, né? Aí a gente sabe que nenhum cardiologista pode trazer assim paz para o coração do seu paciente, né? Pode até fazer uma cirurgia, uma ponte safena, etc. Eu não sou cardiologista, mas nenhum cardiologista, ele pode fazer com perfeição toda a cirurgia, mas paz no coração ele não pode trazer de forma alguma. Agora, há um Deus nos céus que pode trazer paz ao pecador, e quando o pecador recebe essa paz, descansa nessa paz, vive nessa paz, apregou essa paz, porque o Senhor, somente o Senhor, pode fazer isso devido à sua misericórdia. A lição bíblica constata: baseado na expressão dessa misericórdia, o pecador arrependido pode tranquilizar o seu coração e, no lugar de sentir-se perturbado e aflito, descansa no perdão e na reconciliação de Deus, conforme 1 João capítulo 2, versículo 1. Esse texto de 1 João capítulo 2, versículo 1 é aquele que fala sobre: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, meu irmão, se você por acaso cometeu algum pecado, certamente, quando você confessar, você obterá de Deus o seu perdão. E ainda, alguns exemplos da aplicação da misericórdia de Cristo, né? Falamos aqui sobre misericórdia de Deus, vamos falar agora um pouco sobre alguns exemplos da aplicação da misericórdia de Cristo, que também foi o ser, né, o Filho de Deus. Ele exerceu muitas misericórdias aqui enquanto viveu, e ainda é um Deus misericordioso. Por exemplo, a lição diz: Jesus Cristo, Filho de Deus, manifestou na prática de seu ministério a divina misericórdia do Pai. Então Jesus exerceu misericórdia. Aquela misericórdia que ele aprendeu com o Pai, que viu o Pai ali, né? Digamos, aprender no sentido de Jesus humanizou-se, despiu-se da sua glória. Mas o texto diz: Jesus Cristo, Filho de Deus, manifestou-se na prática de seu ministério a divina misericórdia do Pai. Por exemplo, a compaixão demonstrada pelos filhos aos pecadores, conforme Mateus 15, 32. Jesus, ele teve compaixão quando viu aquele povo, né, com fome. E aqui eu coloquei: compaixão em solidarizar-se com a fome do povo. Então vamos citar alguns exemplos da aplicação da misericórdia. Eu cito aqui, aproveitando aqui este gancho aqui da lição, ele exerceu compaixão quando solidarizou-se com a fome do povo. E o texto está em Mateus 15, 32. O texto diz: Jesus chamou seus discípulos e disse: tenham compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. E não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam no caminho. O que é isso aqui? Isso aqui é misericórdia, puríssima misericórdia, né? Compaixão, né? Solidarizou-se com a fome do povo faminto, ele solidarizou-se. Então Jesus exerceu misericórdia. Compaixão em relação às deficiências físicas das pessoas. Quantas e quantas pessoas, inumeráveis situações, Jesus curou tantas e tantas pessoas, né? Mateus 20, 34 é aquele episódio quando fala assim: e Jesus, movido de compaixão, tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e os seguiram. Jesus curou aqueles cegos. O que é isso? Foi a compaixão em prática ali para dar um jeito ali e curar pessoas com deficiências físicas. Não é? E o olhar terno de Jesus diante do sofrimento humano. Não é? Quando o texto diz, quando aquela mãe leva seu filho, está ali levando seu filho para o cemitério ali em Naim, Jesus moveu-se ali de compaixão e falou com a mulher, pediu para a mulher não chorar, e a mulher parou, e Jesus ressuscita aquela criança ou aquele jovem, né? Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Então veja que, perceba que em Mateus 15, 32 é mencionado quando Jesus diz: tenham compaixão da multidão. No texto, quando Jesus cura aqueles homens cegos, o texto diz: movido de compaixão. E agora Jesus, antes de ressuscitar o filho da viúva de Naim, o texto diz: encheu-se de compaixão por ela e disse: não chore. Então era compaixão ali em prática, né? Jesus também praticando a compaixão.
O caso da mulher adúltera também, Jesus ali ficou com aquela mulher, queriam apedrejar aquela mulher, Jesus tinha todo o direito de apedrejá-la, porque o único ali que não tinha pecado era o Senhor Jesus, mas Jesus, através da sua compaixão, poupou aquela mulher, mas recomendou para ela não mais pecar. Né? Ela está em João 8, 10 e 11, o texto diz, então erguendo Jesus e não vendo a ninguém, quando Jesus fala que quem tiver sem pecados atira a primeira pedra, Jesus começa ali escrevendo no chão, quando Jesus se levanta, o texto diz, então erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, senão a mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor, e disse-lhe, nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Então, isso expressa o quê? A misericórdia de Cristo, né? Então, Jesus exerceu a misericórdia. Saindo desse segundo subtópico, vamos ao terceiro, amados. Do terceiro subtópico, veremos a misericórdia com o pecador. A misericórdia com o pecador, ainda falando sobre um Deus misericordioso. Bem, quem é o grande beneficiário da misericórdia divina? O pecador. O pecador, o pecador que é o transgressor, foi o grande favorecido, né? Podemos dizer assim, o desfrutador, o usufruidor desta misericórdia. É o pecador. A lição bíblica informa, de nada adiantaria a misericórdia divina se não fosse o seu impacto sobre a vida cotidiana do pecador. Então ele diz aqui, não adiantaria a misericórdia divina se essa não trouxesse um impacto na vida do pecador. Muito oportuno aqui, né? Como alguém já disse, de nada adiantaria um produto do verão chegar no inverno, né? Não adiantaria. O produto do verão chegar no inverno, não adiantaria. De nada adianta, encontrei essa frase, de nada adianta anotar tudo, fazer o projeto mental, agendar e não olhar a agenda, de nada adianta. Então de nada adiantaria se essa misericórdia de Deus, tão perfeita que é, não agisse na vida do pecador. Mas Deus, por ser perfeito, sabe que o único argumento, o que vai restabelecer a saúde espiritual no pecador é a sua misericórdia inicialmente, dando ao pecador a chance dele reconciliar-se com o Senhor. Então foi por graça, amor, misericórdia que Deus deu a esse beneficiário da misericórdia que é o pecador. Agora interessante também sobre essa misericórdia com o pecador é que não há escassez de bondade divina. Vou dar aqui um exemplo, aqui talvez assim um pouco não muito forte, mas interessante. Você vai no supermercado, vai comprar um produto, chega lá, aquele produto acabou-se, está escasso, né? Escasso por algum N motivos, né? Mas a misericórdia de Deus nunca ficará escassa. Aqui, na prateleira de Deus, a escassa sempre é o produto ali de primeira linha, né? Digamos assim, entre aspas, essa prateleira, tá? Então, a misericórdia de Deus sempre está ao dispor do pecador, certo? Ali, e em promoção, né? Porque Deus tem para todos ali, só não pega quem quer, só não leva para casa essa misericórdia quem não quer, mas Deus quer dar, né? E interessante é que é de graça essa misericórdia. Custou o preço só de Jesus, mas para você é de graça. O pecador é de graça. Basta ele apenas o quê? Abrir o coração, aceitar Jesus, e aí Jesus vem fazer morada. Claro, mais à frente vamos falar sobre isso aqui, a condição para Jesus, ele e o Pai fazer morada no coração do pecador. Muito bem. Então, de nada adiantaria se a misericórdia de Deus não agisse no coração do pecador. Mas essa misericórdia age sim, e como age no coração do pecador. Então não há escassez de bondade divina, tá bom? Não há escassez. A lição bíblica expressa, logo a misericórdia de Deus pode ser experimentada a cada dia, pois ela nunca se acaba. E conforme a Almeida Revista Atualizada, o Salmo 136, versículo 1, é aquele texto que vai falar sobre a benignidade do Senhor. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. A benignidade de Deus dura, isso é, a bondade. Então, benignidade significa isso, né? É a condescendência de Deus, a complacência de Deus, a bondade de Deus, tudo isso significa benignidade. Interessante é que esse texto aqui que o autor da lição coloca, esse texto, esta palavra, essa frase aqui, a sua benignidade dura para sempre, essa expressão aparece em 42 textos da Bíblia. Muito interessante. 34 vezes só no livro dos Salmos.
E ainda sobre esta expressão, sua benignidade dura para sempre, esse texto, essa expressão aparece 26 vezes no Salmo 136. Isso é, se você olhar o Salmo 136, do primeiro versículo até o último versículo, que é o 26, todos eles exaltam aqui, ou mostram que a benignidade de Deus dura para sempre. Isto é, não há escassez na bondade de Deus, na misericórdia de Deus. Por quê? Porque está sempre aí, ela é perpétua, esta benignidade de Deus. Não há escassez, dura para sempre, o texto diz. Tá certo? Agora, é interessante aqui, resignação para suportar contrariedade. Deus, ele é paciente. Ele é paciente. Eu coloquei resignação para suportar contrariedades. Às vezes nós não suportamos ficarmos contrariados, né? Mas Deus, ele é paciente, né? A gente fica pensando, por que Deus não mata logo o estrupador? Por que Deus não mata o homicida? Por que Deus não mata o traficante, o prostituto? Por causa da sua benignidade. Por causa da sua resignação para suportar contrariedade. Muitas vezes a gente, como é que pode? Esse ser humano fez tudo mal desse e ainda está aí solto e tal. Por quê? Porque nós não temos isso que Deus tem. Essa resignação para suportar contrariedades como Deus. Deus é possível. Então por que Deus não mata logo o pecador? Porque Deus está dando a chance para ele se converter, para ele se arrepender, para ele ouvir o evangelho. Agora, se ele não der crédito, ouviu e não deu crédito, se não se reconciliar, vai assumir as consequências. Tá bom? Então, falando sobre resignação, a lição bíblica alude: o Altíssimo é longânimo para com o pecador, dando-lhe sempre novas chances de perdão e libertação do poder do pecado. Deus está sempre dando chance. Romanos 6,18, aqui consta na lição, eu vou ler esse texto. O texto diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham arrepender-se. Então, conforme 2 Pedro 3,9, esse texto aqui. O texto é esse aqui, não o de Romanos 6,18. Tá? No texto de Romanos 6,18 mostra que Deus é longânimo para com o pecador. Agora, esse texto de 2 Pedro 3,9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo, paciente, né, para convosco, não querendo que ninguém se perca. Então Deus não quer que o pecador se perca, mas que todos venham arrepender-se de seus pecados. Agora, observe, consequências da misericórdia divina. Consequências são as melhores possíveis, né? Então, consequências da misericórdia divina são as melhores possíveis. A lição bíblica fala: mediante a misericórdia divina somos libertos dos adversários, livres da destruição e cercados e coroados cuidadosamente pelo Todo-Poderoso. Então, só coisa boa, né? Através dessa misericórdia divina, somos libertos dos adversários, livres da destruição, cercados e coroados cuidadosamente pelo Todo-Poderoso. Libertos dos adversários. Um texto aqui é de Neemias 9,27. É aquele texto que diz: pelo que os entregaste nas mãos dos seus adversários, que os afligiram, mas no tempo da sua angústia, quando eles clamaram a ti, tu os ouviste do céu, e segundo a multidão das tuas misericórdias, deste libertadores que os libertaram das mãos de seus adversários. É isso que o texto está nos mostrando. Então, liberto dos adversários. Livre da destruição. Veja só esse texto, está em Neemias 9,31. Contudo, pela sua grande misericórdia, não os destruísse de todo. Foi a grande misericórdia de Deus, que muitas vezes Deus poupou o povo de destruir o povo. Contudo, pela tua grande misericórdia, não os destruísse de todo, nem os abandonaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Então foi esse Deus que na destruição do mundo poupou a Noé, porque Noé era justo e sua família ali. Tudo foi misericórdia de Deus. Deus ter poupado Israel, apesar de Israel ter sido advertido para não ir após outros deuses cananeus, Israel desobedeceu. Praticamente todos os reis de Israel foram reis idólatras, até que Deus tem uma medida também da sua longanimidade, né? Deus, ele é longânimo, ele é paciente, mas chega um momento que a única solução foi Israel ir para o cativeiro, para realmente, e posteriormente a tribo de Judá, Israel não retornou do cativeiro, porém a tribo de Judá retornou, e mais ali no cativeiro eles foram curados. E ainda sobre cercados e coroados cuidadosamente pelo Todo-Poderoso, conforme o Salmo 23, verso 6, é aquele texto que diz: certamente que a bondade e a misericórdia
Veja bem, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Por causa do quê? Davi disse isso aqui. Por causa da misericórdia do Senhor. Bem, assim, apesar da situação dramática do pecador, a misericórdia de Deus pode alcançá-lo milagrosamente. E aqui nós encerramos o nosso segundo tópico. Vamos à síntese desse tópico. A síntese do tópico 2 diz o seguinte: Deus é um Pai misericordioso. Então Deus é um Pai misericordioso. Vamos ao nosso terceiro e último tópico. Terceiro tópico, teremos também 3 subtópicos. O primeiro, amor como adoração a Deus, amar o próximo e amor com o serviço diaconal. Esses 3 pontos aí, os 3 subtópicos. Vamos ao nosso primeiro. Amor como adoração a Deus. Amor como adoração a Deus. Primeiro, éramos inimigos. Éramos inimigos de Deus. Antes de nós sermos reconciliados através de Cristo, nós éramos inimigos de Deus. Isto é, o pecado estava reinando em nós. Éramos hostis a Deus. Né? Éramos hostis. A lição bíblica ela é categórica ao afirmar o seguinte: o pecador não alcançado pela graça divina por natureza é inimigo de Deus, conforme Romanos 5, verso 10, chegando até mesmo a odiá-lo. Esse texto de Romanos 5,10 ele é bem interessante porque ele mostra aqui o que o autor da lição colocou. Ele diz assim: porque se nós, quando éramos inimigos, vejam bem, porque se nós, quando éramos inimigos, inimigos de quem? De Deus, fomos reconciliados com Deus. Então nós fomos reconciliados com Deus em nosso estado ainda de inimizade com Deus. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, aqui vai mostrar o que? A firmeza da nossa salvação. Ora, se nós, quando éramos inimigos de Deus, Deus exerceu, providenciou a nossa salvação, agora nós que já somos de Cristo, Deus vai nos preservar, ou já estamos reconciliados com Deus, né? E seremos salvos. Estamos salvos em Cristo. Então, se como inimigo Deus nos tratou bem, imagine agora como amigos, digamos assim, de Deus, né? Como filhos. Ele vai nos tratar, continuar nos tratando bem. Isso é uma bênção, né? E o interessante é que para a pessoa ser inimiga de Deus, basta a pessoa amar o mundo. Se uma pessoa amar o mundo, pessoas que gostam dos prazeres do mundo, né? Já é inimigo de Deus. Pastor, o senhor agora falou forte. Não, é o que a Bíblia diz. Olha o que diz a palavra de Deus em Tiago 4,4. Diz assim: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, qualquer pessoa que ama este mundo, os prazeres desse mundo, tem pessoas que vão... Perdão, as pessoas brincam de carnaval, pulam carnaval, já estão pensando no outro ano aí novamente, pessoas que amam o mundo. Eu apenas citei aqui o carnaval, mas muitas e muitas festas aí, Rock in Rio no Brasil, imagine, pessoas ficam lá, né? Quando é que vai ter o próximo? São pessoas que amam o mundo, então são inimigas de Deus. Deus não tem prazer nessas coisas, e muitas coisas, né? Essas novelas da Rede Globo, Deus tem prazer nisso? De forma alguma, de forma alguma. Estão procurando destruir as famílias, né? Então, muito cuidado, porque a Rede Globo dentre todas, é a mais manipuladora. Então, tenha cuidado com o que você assiste, com o que você ouve. Melhor você não assistir. Vá ler sua Bíblia, vá fazer seu estudo bíblico, faça um curso teológico, né? Aproveita que eu tenho um curso teológico que eu ministro, é o curso Seja um Obreiro Aprovado. Em meu canal está aí a seu dispor. Saindo daqui, amados, sobre amor como adoração a Deus. O poder da cruz de Cristo. O poder. Então, o pecado de Adão levou o homem a afastar-se de Deus, né? De Deus. Mas, graças à fidelidade do Senhor Jesus Cristo, ao seu sacrifício, nós estamos reconciliados desde que a pessoa arrepende de seus pecados. A lição bíblica diz: mas por intermédio da reconciliação que Cristo operou na cruz, o próprio Deus tomou a iniciativa e capacitou o salvo a amá-lo, conforme 1 João, capítulo 4, versículos 11 a 19. Então vou ler esse texto aqui. Apesar de o homem estar afastado de Deus, através do poder da cruz de Cristo, né, do seu sacrifício, o homem
tem essa reconciliação com Deus. E coube a Deus tomar essa iniciativa. 1 João 4,21 diz, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Outro texto está em 1 João 5, verso 1, diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama também ao que dele é nascido. Então foi através dessa reconciliação, através do sacrifício de Cristo, que hoje nós podemos dizer que ele nos amou, né? E nós também, claro, devemos amar, porque todo aquele que ama é uma prova de que a pessoa nasceu de Deus. Agora interessante, nesse ponto ainda, é o convite divino. Então, por exemplo, quando você recebe um convite, cabe a você aceitar aquele convite ou não, ou ir para aquele aniversário, ou aquela festa de casamento, enfim, N maneiras aí para você receber um convite. Cabe a pessoa aceitar ou não, decidir ir ou não, cabe a você. Por isso o mandamento bíblico convida o ser humano, a lição diz, por isso o mandamento bíblico convida o ser humano a amar o Senhor, Deus acima de todas as coisas. Então estamos falando sobre a questão do amor como adoração a Deus. Se Deus nos orienta a nós o amarmos, cabe a nós aceitar esse convite e ver quem é a pessoa que nos convida a amá-lo. Quem é esta pessoa? É o nosso Deus. Então é bom que nós o amemos, né? Façamos isso. Então valorize quem lhe convidou. Isso é muito importante, esse texto aqui. Ainda falando sobre a questão do amor como adoração, a indispensabilidade do amor divino. Então é um amor indispensável, o amor divino, né? Não, essa questão do amor divino é algo que a gente não é algo dispensável em nossa vida, na vida do crente. Não deve ser dispensável, né? Como nós iremos dispensar algo que nos beneficia? Não podemos, né? Dispensar algo que vem nos ajudar. E a lição diz, isso não é apenas uma lei moral, mas um sentimento de profunda devoção, de coração, amar a Deus. Uma necessidade concedida pelo Altíssimo ao homem, para que este desfrute do deleite da sua presença. Então, amar a Deus é algo que só faz bem ao ser humano, né? Só faz bem ao ser humano. Eu vou ler um texto aqui, que está em João capítulo 14, versículo 23. Aquele texto que Jesus diz assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Então, a condição para Deus vir habitar no coração, o Pai, o Filho, habitar no nosso coração, é nós guardarmos a palavra do Senhor. Guardar a palavra é procurar obedecer. E Jesus diz, e viremos a ele e faremos nele morada. Certo? Então, há essa condição aqui. A pessoa tem que obedecer a palavra do Senhor, né? Procurar obedecer a palavra, porque esta é a condição, digamos assim, a condição sine qua non para o Espírito Santo habitar no nosso ser, o Pai habitar no nosso ser, se nós guardarmos a sua palavra. Comprovações, veremos agora comprovações, a comprovação do amor divino, né? Comprovação. A lição bíblica pronuncia-se assim, logo mediante o amor divino, o salvo em Cristo é levado a demonstrar em atitudes e palavras. Então veja bem, quando a pessoa aceita Jesus, a lição bíblica diz, logo mediante o amor divino, o amor que já está no nosso coração, o salvo em Cristo, é levado a demonstrar em atitudes e palavras o quanto ele ama a Deus, sabendo que isso só foi possível porque o Pai o amou primeiro. Aquele texto de João, capítulo 4, versículo 19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos porque nós ainda quando éramos pecadores, Deus nos amou primeiro. Então isso fala de comportamento, né? Então devemos ter cuidado com algumas expressões que às vezes saem da nossa boca e não, ao invés de abençoar, amaldiçoa. Tenhamos muito cuidado. Essa questão do testemunho, ela é muito importante, né? Então temos que ter muito cuidado com essa questão do nosso comportamento. Muito importante aqui. Saindo desse ponto, vamos agora para o segundo subtópico, amar ao próximo. Amar ao próximo. Primeiro ponto, a excelência do amor de Cristo. A excelência do amor de Cristo. Vou colocar aqui outro.
Ok. Amar o próximo, né? Amar o próximo. E aqui eu coloquei a excelência do amor de Cristo. A lição bíblica fala, porque o amor de Cristo nos constrange, conforme 2 Coríntios 5,14. Né? O que é constranger aqui? Constranger no sentido de nos obrigar a fazer algo, né? Então o amor de Cristo nos constrange, ou seja, ele espera uma contrapartida da nossa parte. Se ele nos amou, se ele nos perdoou, Deus espera, no mínimo, que nós façamos algo bom para as pessoas, né? Então a citação aqui diz, porque o amor de Cristo nos constrange, 2 Coríntios 5,14. Escreveu o apóstolo Paulo, essa é a razão de o crente amar o seu irmão, né? Por quê? Porque o amor de Cristo nos obriga a fazer alguma coisa. O verso 14 diz, o texto todo, pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. Amém? Agora interessante esse texto aqui, outro texto, é que nós amamos também porque foi um preceito de Deus, ou um preceito de Cristo. Tá? O autor aqui na lição, ele foi feliz em colocar isso, né? Que o amor de Cristo nos constrange, a nós amarmos quem? Os nossos irmãos. Agora, é um mandamento, foi um mandamento de Jesus nós amarmos os nossos irmãos. Isso é interessante. E ele nos deu o exemplo, né? Aqui eu tenho dois textos, na lição não consta, se você quiser anotar, está em João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12. É aquele texto que Jesus disse, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, é um mandamento do Senhor nós amarmos os nossos irmãos. É um preceito dele. E ele disse mais, assim como eu amei, assim como eu vos amei. Isto é, ele deu um exemplo. E o outro texto está em João capítulo 15, versículo 17, é aquele texto que diz assim, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Novamente, uma confirmação daquilo que Jesus tinha dito anteriormente. Então, amados, a excelência do amor de Cristo, movido aqui por este amor que nos constrange, nos leva a nós amarmos também os nossos irmãos. Agora, não só por isso, não só pelo constrangimento, né? Mas porque é um mandamento. Então, amar o próximo, o crente amar o seu irmão em Cristo, é um mandamento de Cristo, que vos ameis uns aos outros. Daqui a pouco veremos sobre a questão do amar também ao próximo. E agora chegou. O próximo custou o mesmo preço, né? Então, o próximo custou o mesmo preço. É interessante. Nós, às vezes, queremos só amar as pessoas que se achegam a nós, mas Jesus nos ensinou na sua palavra que nós devemos amar o próximo, né? Como a nós mesmos. Né? Por quê? Porque o próximo custou o mesmo preço. O sangue de Jesus foi derramado também por esta pessoa que talvez você nem conheça. Né? Tanto o próximo pode ser uma pessoa conhecida, como pode ser um desconhecido. Tudo bem? A lição bíblica diz, esse amor nos constrange a amar o próximo, conforme Mateus 5, 43, 45, Efésios 5, 2, 1 João 4 e 11. Porque Cristo morreu por ele, igualmente. Então Jesus morreu também pelo próximo, que às vezes nós nem conhecemos. Né? E quando fazemos o bem a quem precisa fazermos ao próprio Senhor. Né? Quando fazemos o bem a quem precisa fazermos ao próprio Senhor, conforme Mateus 25, 40. Esse texto aqui, que diz que Cristo morreu também pelo pecador, o texto mostra que Romanos 14, 15 diz assim, pois se pela tua comida se entristece teu irmão, já não andas segundo o amor. Né? Não faças perecer por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Então Cristo morreu também por aquele irmão, ou por aquele desconhecido, por aquela pessoa que às vezes nem crente é. Então, quando a Bíblia manda nós amarmos o próximo, recomenda, não é só os nossos próximos, pessoa da minha família, ou meu vizinho, pode ser um desconhecido. Lembre-se daquele caso lá do samaritano, a parábola do bom samaritano. O bom samaritano era inimigo do judeu, mas ele ajudou, tá certo? Naquela situação ali. Falando sobre ainda a questão do próximo, há um texto que diz em Romanos 13, verso 8, não consta na lição, mas eu coloquei aqui. A ninguém devais coisa alguma, senão o amor recíproco. Pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Certo? Texto aqui do apóstolo Paulo. O interessante é que nós não escolhemos o nosso próximo. Não escolhemos o nosso próximo. Né? A questão dos samaritanos e judeus ali, conforme eu já falei, da parábola do bom samaritano. A lição bíblica assim diz, de acordo com a parábola do bom samaritano, devemos amar o nosso próximo, não a quem escolhemos, mas a quem aparece diante de nós durante a caminhada na vida. Então, se de repente você tem uma pessoa que você sabe que é sua inimiga, aquela pessoa, e você vê a pessoa
estirada no chão, precisando de alguma ajuda, está com fome, com sede, enfim, precisando de alguma coisa, é o momento para você ajudar aquela pessoa, né? Ajudar. Por quê? Porque Jesus morreu por ele também, por aquela pessoa. E é interessante, ainda falando sobre esse amor ao próximo, é um amor desinteressado, né? As pessoas geralmente amam por interesse, né? Por interesse, se casam por interesse, são amigos por interesse, etc. Mas este verdadeiro amor é um amor desinteressado. O amor de Deus por nós foi um amor desinteressado. Deus não esperava nada em contrapartida. Olha, o que é que Deus olhou para nós e viu algo bom? Deus nos amou ainda quando nós éramos ainda transgressores, pecadores, né? A lição bíblica diz: embora as relações sociais estejam precárias no contexto moderno, devemos amar o outro sem esperar algo em troca, conforme Mateus 22, 39. A outra referência aqui que eu achei até melhor essa referência, está em Mateus 5,46. É aquele texto que diz assim: pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Sabe aquelas pessoas que só querem amar as pessoas que amam a gente? Aí Jesus disse: se vocês amarem a quem vos ama, que recompensa vocês terão? E ele diz mais: ó, não faz os publicanos também o mesmo? Então, o amor deve ser um amor desinteressado. Um amor desinteressado. Se a gente só amar as pessoas que amam a gente, não teremos nenhuma recompensa. Mas nós, se amarmos pessoas que nos odeiam, aí sim começam as bênçãos virão. E ainda eu coloquei como um item aqui, o último, o desafio de amar, né? O desafio de amar. Lembre-se que aquele samaritano, ele correu risco quando ele saiu da sua montaria, foi cuidar lá das feridas do judeu, tratou das feridas, colocou na sua cavalgadura, levou para aquela hospedagem, pagou ali adiantado alguma despesa, se comprometeu no retorno ainda pagasse algum custo adicional. Quer dizer, foi um desafio para ele, né? Ele ali assumiu o risco, né, de ser criticado até pelos seus familiares depois dessa história, certamente. Imagine se saísse no jornal ali em Israel, né, que o samaritano ajudou, né? As pessoas iriam reprovar essa atitude dele, mas ele ajudou. E assim o crente deve fazer também. Então, amar é um desafio, né? A lição bíblica comenta: assim evitaremos a frustração, o rancor e a evidência além do que se pode dar. O nosso desafio é simplesmente amar, né? Então lembre-se que o samaritano deu as costas para os assaltantes, Vitoriano poderia estar ali na espreita, mas ele resolveu correr o risco, tá certo? Amar é realmente um desafio, principalmente amar segundo a Bíblia, amar sem esperar a retribuição ou reconhecimento das pessoas. E aqui já finalizando, vamos para o nosso último subtópico. Essa lição está um pouco extensa porque tem muita coisa boa aqui para a gente falar. Ainda estou aqui dando uma síntese aqui, poderíamos discorrer mais, mas para não prolongar muito aqui o assunto. Vamos ao nosso terceiro subtópico. Amor como serviço diaconal. A parte assim mais prática agora. Saindo um pouco da ortodoxia e entrando mais na ortoplaxia agora, né? Vamos lá. Coloquei: servo é quem serve. Tem tanta gente aí querendo ser servida, né? Mas o certo é você servir, né? Servo é quem serve. Servo é quem serve. Muita gente está aí querendo, né, ser servida, mas não serve. A lição bíblica expressa: quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele ensinou na prática um estilo de vida que deveria caracterizar seus discípulos. Ou seja, o de um servir ao outro. Então Jesus deu um exemplo de servo, né? Ele deu exemplo. E aqui está o texto que está em João 13,14 para confirmar Jesus aqui agindo como servo. Em João capítulo 3, versículo 14, aquele texto onde o Senhor Jesus lava os pés dos seus discípulos, né? Ele ali coloca uma toalha e ali começa a lavar os pés dos seus discípulos, onde Pedro não queria nem que Jesus lavasse seus pés, mas Jesus disse que se não lavasse, Pedro não teria parte com ele. Ele disse: então, Senhor, então lava minha cabeça, lava os pés, lava tudo, né? Jesus diz assim: ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vos deveis lavar os pés uns dos outros. Não significa que a gente na igreja vai lavar literalmente os pés dos irmãos. Aqui Jesus deu um exemplo do que o servo fazia.
Amém, amados? Portanto, tivemos um pequeno probleminha aqui no vídeo, já no finalzinho. Estamos aqui regravando para voltar aqui essa parte aqui que nós estávamos falando sobre esse tópico, né, subtópico, amor como serviço diaconal. Já falamos que o servo é quem serve. E interessante aqui é que nós mostramos a respeito do Senhor Jesus Cristo, que ele mostrou, deu o maior exemplo de servo. Só relembrando, nosso irmão, não se esqueça que Jesus, quando ele lavou os pés do discípulo, ele estava ali, claro, nos dando o exemplo. Por quê? Porque ele exerceu a mais, digamos assim, o mais simples dever do servo, a mais humilde missão do servo, que era uma delas, eram muitas, mas uma delas era lavar os pés da pessoa quando chegava na casa daquele seu patrão, daquele seu amo. Ele tirava as sandálias, né, desatava as sandálias e ali lavava os pés daquele hóspede. Então o Senhor Jesus, este ato dele lavar os pés estava mostrando a questão da simplicidade, da humildade dele e também da nossa parte. E interessante ainda é que Mateus 20, 27, mais uma vez, o texto diz: e qualquer que entre vós cuidar ser o primeiro, será vosso servo. Portanto, quem quer ser grande, quem quer ser o melhor ou o maior servo, sirva os demais. É isso que Jesus está mostrando aqui em Mateus capítulo 23, versículo 11, quando ele diz: mas o maior dentre vós há de ser vosso servo. Continuando aqui, amados, vamos à grandeza do serviço. A grandeza. A lição bíblica afirma: o serviço em favor do próximo, uma vida sacrificial em favor de quem está perto de nós, demonstra na prática a grandeza do amor de Deus. Então, exercer amor para com o próximo, amor, quando eu me refiro aqui no sentido de atividade, realmente fazer, e não apenas na questão do discurso. Muita gente discursa sobre o amor, sobre a misericórdia, mas poucos estão dispostos a fazer o amor, exercer um amor sacrificial. Eu me lembro, quando estava lendo isso aqui, me lembrei daquele texto de Dorcas. Lembra-se de Dorcas, aquela discípula que morava em Jope? E aquela mulher, ela era uma mulher, uma senhora, uma crente em Jesus, e ela estava cheia de boas obras. E era uma pessoa que realmente ela deu a sua vida em favor dos menos beneficiados. Esta mulher, essa serva do Senhor, ela dorme no Senhor, ou seja, ela morre. Pedro então é convidado a chegar ali na residência onde ela estava. E assim que Pedro chega, é apresentado a Pedro ali, aquelas outras irmãs que ali estavam velando aquele corpo, as obras dela, né, mostrando as vestes, os vestidos que ela fazia. E segundo os melhores comentaristas, essas vestimentas que Dorcas fazia era em prol das pessoas menos favorecidas. O texto diz assim, o texto de Atos 9,36, havia em Jope uma discípula por nome Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas, a qual estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. O texto em Atos 9,39 diz: Pedro levantou-se e foi com eles. Pedro foi convidado para ir até onde estava o corpo da nossa irmã. Quando chegou, levaram-no ao cenáculo e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes as túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Isto é, uma pessoa que realmente deu uma vida sacrificial em proveito dos menos favorecidos. Ela, naquele contexto, a igreja era muito pobre, constituída por pessoas pobres, e ela inicia, né, no fabrico, no caso da costura, de confecção de vestes, aqui fala vestidos e túnicas para as pessoas que ali recebiam da nossa irmã. Então, Dorcas era uma pessoa que não apenas dizia que amava, mas realmente amava as pessoas através das suas atividades, através do seu grande exemplo do serviço. O serviço em prol do próximo é algo muito importante, salutar na vida de qualquer igreja. Bem, agora interessante também, importante, é que o serviço que nós fazemos, quando nós fazemos o serviço em benefício do próximo, é um serviço que é notado, inclusive também a questão do convívio entre os irmãos, né? O convívio entre os irmãos é algo salutar, que desperta realmente a reação das pessoas de fora da igreja. O texto aqui vai nos mostrar, e a lição antes informa o seguinte: os que estão em nossa volta reconhecem isso. Quando os irmãos realmente são irmãos que se respeitam, irmãos ali que estão todos unidos em prol da causa do Evangelho, a própria sociedade nota isso. Isso aconteceu lá no contexto da igreja primitiva. Atos 2, 46, verso 47, diz o seguinte:
E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, verso 47, e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Então, cada dia o Senhor acrescentava. Agora, interessante é que no início do texto diz, e caindo na graça do povo, de todo o povo, isto é, a própria sociedade não cristã notava, via essa atitude dos irmãos, né, essa unanimidade dos irmãos, esse comportamento dos irmãos. Então, o testemunho dos que são de fora, das pessoas de fora, é muito importante porque o testemunho nosso, né, para as pessoas que estão de fora é muito importante porque elas assim vão realmente dizer que aqueles irmãos, aquela igreja realmente é uma igreja que expressa a verdade, vive o evangelho em toda a sua plenitude, porque os irmãos se amam, os irmãos, o amor fraterno, isso é muito importante. Além disso, é a melhor forma de testemunho, não é? Não basta apenas pregar, falar no amor divino, não, mas o importante é vivenciar este amor, praticar este amor, tá? E o amor entre os irmãos é algo salutar, é muito importante que os irmãos, quando eu falo irmãos, estou falando de pastores, de obreiros, de presbíteros, de diáconos, de evangelistas, dos membros, dos líderes de departamentos, enfim, todos os salvos em Cristo, os irmãos precisam se unir, não é? Se unir. A lição bíblica considera amar uns aos outros é a maneira mais eficaz de demonstrar ao mundo que somos seguidores de Cristo. João 3,35, Jesus disse, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se viverdes ou se tiverdes amor uns para com os outros. Se tiveres amor uns para com os outros, vocês de fato, nós seremos discípulos do Senhor. O importante ainda aqui é que a melhor forma de obter misericórdia. As pessoas muitas vezes querem que as pessoas exerçam misericórdia para elas, mas será que essa pessoa que espera misericórdia está exercendo a misericórdia? Então, se você é uma pessoa que quer ter a misericórdia das outras pessoas, seja também uma pessoa misericordiosa. E assim você estará vivendo o evangelho na sua plenitude. A lição bíblica cita, a palavra de Deus nos ensina que expressar afeto de misericórdia é um estado de bem-aventurança que o Pai nos concede, pois igualmente podemos ser objeto dessa mesma misericórdia. Mateus 5,7 é aquele texto que diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Foram palavras ditas, né, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. No mais, amados, que Deus abençoe a todos. Me perdoe por esta pequena falha no final, tivemos que fazer aqui um pequeno reparo, tá bom? Então aqui tudo eu faço aqui é ao vivo e em cores, né? Aqui eu mesmo procuro fazer as nossas edições, às vezes não saem perfeitas, boas, mas eu creio que os irmãos que realmente conhecem a palavra, vocês nos perdoam e tudo vai sair bem. Que Deus abençoe a todos. Antes aqui eu quero só finalizar com a síntese do tópico. A síntese do tópico 3 diz, a salvação é evidenciada mediante o amor, a bondade e a compaixão. Finalizando, já aqui na conclusão, quero repetir as palavras do autor da lição, quando ele diz, o amor e a misericórdia de Deus extrapolam a compreensão humana, pois ainda que se usem os melhores recursos linguísticos, estes não seriam capazes de descrever quão incomensuráveis são essas virtudes divinas. Continuando, diz ainda, nem mesmo o amor de uma mãe pelo seu filho é capaz de sobrepor o amor e a misericórdia de nosso Deus. Por isso, resta-nos expressar esse amor em nossa relação com cada criatura. É isso. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor, forte abraço. Próxima segunda-feira, se a igreja não tiver sido arrebatada, aqui estaremos, ou próxima terça-feira, né? Estaremos aqui comentando mais um assunto. Até lá, que Deus lhe abençoe, em nome do Senhor. Amém.